Olá, meu nome é Alan Thales e eu vou fazer um fichamento a respeito do livro Semiótica Aplicada da Lúcia Santella. Então, esse livro, nos dois primeiros capítulos, que é o que nós vamos abordar, ele trata muito de modelos triádicos para explicar cada ponto que ele traz, cada termo que ele traz. E aí ele usa sempre a lógica de Peirce, distribuindo em três ramos, quase que sempre. Acho que, se eu não me engano, só um caso que são dois modelos só. Então, por conta disso, se tornou um pouco complicado a leitura, porque ele aprofunda muito e é raiz dentro de raiz, então são ramos dentro de ramos, e isso você acaba se perdendo no meio de tudo isso. Para quem não tem uma experiência anterior, né, com alguns termos, com algumas coisas, fica complicado de acompanhar, você tem que ler várias vezes. Mas enfim, essa é a minha opinião geral a respeito do que foi falado. E comparando com o outro fichamento do livro que a gente fez, esse aqui ele traz muito mais exemplos, o que facilita, né, a compreensão daquilo que está sendo falado. Então, quase todos os pontos ele traz um exemplo do dia a dia, né, um exemplo cotidiano, que nos faz ter uma melhor noção daquilo que ele está falando. Mas enfim, vamos lá. No primeiro capítulo ele fala sobre as bases teóricas para a aplicação. E aí o Peirce traz três ciências normativas que fornecem as fundações para a metafísica, que são a estética, a ética e a lógica. Elas são chamadas normativas porque têm a função de estudar ideias, valores e normas. E elas respondem perguntas como que ideais guiam os nossos sentimentos, que a estética ela responde isso, que ideais orientam nossa conduta, a ética responde isso, e a lógica, por fim, né, ela estuda as ideias e as normas que conduzem ao pensamento. Peirce se deu conta de que não há pensamento que possa se desenvolver apenas através de símbolos, nem mesmo o raciocínio puramente matemático pode dispensar outras espécies de signos. E aí ele distribuiu a lógica em três ramos: a gramática especulativa, a lógica crítica e a retórica especulativa. E aí a gramática especulativa ela fornece definições e classificações para análise de todos os tipos de linguagem. E aí signos, sinais e etc. E devido a essa generalidade dessa teoria, se a gente fizer uma análise mais apurada, teremos que ligá-la com outras teorias bem mais específicas. Se a gente, né, quiser analisar um filme semioticamente, e aí precisando de teorias específicas de cinema para analisar pinturas, precisando de teorias de história da arte, etc., para analisar música, precisamos ter um certo conhecimento, e assim por diante. E aí no segundo ponto ele trata a semiótica. E aí a fenomenologia ela tem por função apresentar as características formais e universais dos modos como os fenômenos são apreendidos pela mente. E aí Peirce concluiu que há somente três elementos formais e universais em todos os fenômenos que se apresentam na mente, né? A percepção é a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. A primeira idade ela aparece em tudo que estiver relacionado com a casa, possibilidade. A segunda idade está ligada às ideias de dualidade, ação e reação, e a terceira idade diz respeito à generalidade, a continuidade tendo sua mais simples manifestação no signo. E aí, o que é o signo, né? Ele traz o conceito de signo. Que o signo é qualquer coisa de qualquer espécie que representa uma outra coisa, que no caso seria o objeto do signo, e que produz um efeito interpretativo em uma mente real ou potencial, que é o interpretante do signo. E aí, qualquer coisa que esteja presente à mente tem a natureza de um signo. O signo é aquele que dá corpo ao pensamento, às emoções, às reações. É por isso que a gente consegue externalizar as nossas emoções. E aí essas externalizações, né, essas expressões de dentro para fora, são traduções mais ou menos fiéis de signos internos para signos externos, como ele também trata. E o resultado de uma ligação muito próxima da fenomenologia com a semiótica é a possibilidade de se ter uma análise semiótica de qualquer coisa. E aí ele traz isso como importante, né? E no próximo ponto ele fala sobre o fundamento do signo. É uma coisa que ele trata nos próximos tópicos e no outro capítulo também. E para Peirce, as coisas podem funcionar como signo quando possui três propriedades: a sua mera qualidade, a sua existência e o seu caráter de lei. Essas três propriedades elas são sempre onipresentes em todos os fenômenos, não apenas humanos, mas também naturais. E aí no outro tópico ele traz a pergunta, né? A que os signos se referem? Que eles fazem referência, né? Por serem três tipos de propriedade, né? Como a gente acabou de ver, que é a qualidade, a existência e o seu caráter de lei,
Também são três os tipos de relação que o signo pode ter com o objeto, que se aplica ou que denota. E aí, nessa relação com o objeto, o fundamento é um qualisigno e o signo será um ícone. Se for existente, ele será um índice. Se for uma lei, será um símbolo. Isso também estabeleceu a distinção entre objeto dinâmico e imediato. Isso é muito importante, que ele trata várias e várias vezes. Sendo ambos divididos em três tipos também, né? Como eu tinha falado, ele tem sempre esse modelo triádico de trazer a abordagem. E quando pronunciamos uma frase, nossas palavras possuem um contexto e se referem a algo. Esse algo a que elas se reportam ao seu objeto dinâmico. Já o modo como o signo representa aquilo a que se refere é o objeto imediato. Então é muito importante essa definição, né? E aí o ícone, ele traz o conceito de três coisas que são importantíssimas, né? O ícone, o índice e os símbolos. E o ícone é um signo que tem como fundamento um qualisigno, né? Ele traz o exemplo da cor azul clara, que aí pode lembrar o céu ou os olhos claros de uma criança, como ele coloca. E aí o ícone ele só pode sugerir ou evocar algo porque a qualidade que ele exibe se assemelha a uma outra qualidade, ou seja, o céu, o azul, ele lembra outra qualidade, né, que é o céu azulado. E aí Peirce também dividiu os signos em três, signos icônicos em três níveis, né, imagem, diagrama e metáfora. E aí ele traz a definição de índice, que ele aponta para alguma coisa com a qual está ligada por semelhança ou proximidade no lugar de representado, sendo importante a distinção entre o fundamento e o objeto imediato. E depois ele fala sobre os símbolos, que os símbolos são abstratos. O símbolo se refere ao objeto denotado por associação de ideias produzidas por uma convenção. E aí os símbolos mais comuns que usamos são as palavras. O alfabeto também é um conjunto de símbolos. E ele traz o exemplo da bandeira do Brasil, que você só entende que é a bandeira do Brasil porque existe uma convenção e se você não tiver um entendimento disso, você não absorve a ideia que aquele símbolo está tentando passar. E aí Peirce também desenvolveu o conceito da experiência colateral, né? Que se refere à intimidade prévia com aquilo que se denota. Tipo, quem já teve experiências de leitura com a semiótica ou com as teorias de Peirce vai ter uma maior facilidade de compreender aquilo que está sendo abordado nesse texto da Santa Helena. Então é isso que ele trata como experiência colateral. E finalizando esse primeiro capítulo, ele fala como os signos são interpretados. Ele traz três definições que é muito importante. São três tipos básicos de interpretante, sendo o interpretante o efeito interpretativo que o signo produz é um mente real ou meramente potencial. E aí o signo tem dois objetos, né? Como a gente falou, o imediato e o dinâmico. E ele tem três interpretantes, e divididos em três níveis, né? O primeiro seria o interpretante imediato, que é o interpretante interno ao signo, é algo que pertence ao signo na sua objetividade. E aí o segundo é o dinâmico, que se refere ao efeito que o signo efetivamente produz no intérprete. E esse também se divide em três níveis, né? O interpretante emocional, energético e lógico. E aí ele encerra essas três camadas com o interpretante final. Se refere ao resultado interpretativo a que todo intérprete estaria destinado a chegar se os interpretantes dinâmicos do signo fossem levados até o seu último limite. Ou seja, o interpretante final ele é algo que não é possível jamais. Ele é um limite pensável, mas nunca vai ser totalmente atingido, né? E aí ele inicia o segundo capítulo falando sobre o fenômeno, né? Abrir-se para o fenômeno e o fundamento do signo. Ele começa a falar sobre, ao invés de falar três níveis de cada coisa, ele traz três tipos de olhar, né? A respeito de uma análise. E aí Peirce nos adverte, né? No caso a Santa Helena escrevendo, né? Nos adverte que o exercício da fenomenologia exige de nós tão somente abrir as portas do espírito e olhar para os fenômenos. E ele traz esses três olhares, né? O primeiro olhar que devemos dirigir a eles é o olhar contemplativo. Nós contemplarmos aquilo que nós estamos contemplando, né? E aí o segundo tipo de olhar que devemos dirigir para os fenômenos é o olhar observacional. E nesse nível a nossa capacidade é perceptível que deve entrar em ação. E o terceiro tipo de olhar que devemos dirigir aos fenômenos é aquele que consegue abstrair o geral do particular, extrair de um dado fenômeno aquele que ele tem em comum com todos os outros com que compõem a classe geral. E aí são esses três tipos de olhar que Peirce nos traz para analisarmos, né, os fenômenos. E aí a Santa Helena faz um alerta importante, que quando nos reportamos ao fundamento do signo, a realidade de fenômeno e de signo se misturam. Mas o que significa, né? Que um signo está sempre encarnado em uma coisa. E aí para Peirce, o mundo não é feito de coisas,
de um lado e de signos de outro, como se eles estivessem duelando, né? E todo signo, segundo Peirce, ele está encarnado em alguma espécie de coisa. Então, todo signo é também um fenômeno, algo que aparece à nossa mente. E nesse ponto, Santella nos lembra que a relação do signo com o objeto diz respeito à capacidade referencial ou não do signo. E aí ele começa a revisar, né? A partir desse ponto ele começa a revisar alguns conceitos e em cima desses três tipos de olhar, né? Ele traz o objeto imediato, né? Como a gente já viu, que é o modo pelo qual o signo representa e está de alguma maneira presente no próprio signo, e o objeto imediato ele depende da natureza, tal. E aí nessa parte ela usa a didática dos três olhares de novo, né? A primeira espécie de olhar, que leva em consideração apenas o aspecto qualitativo do signo, apenas a sua face de qualicigno, e a segunda espécie de olhar é aquela que leva em consideração apenas o aspecto existente de um signo, isso é, um sim-signo, e a terceira espécie de olhar é que devemos dirigir ao fundamento do signo, aquela que leva em conta a propriedade da lei, o legissigno como fundamento. Dessa forma, o objeto imediato é certo recorte que apresenta de ser o objeto dinâmico. E falar em objeto dinâmico é falar do modo como o signo se reporta àquilo que ele tenta representar, né? E a base para analisar o aspecto icônico, né, como ele traz, que existem três modos através do quais os signos se reportam aos seus objetos dinâmicos, que seriam o modo icônico, o inicial e o simbólico, né, como ele tinha abordado no capítulo passado, a definição de cada um. E aí a base para analisar o aspecto icônico do signo está no seu fundamento e no seu objeto imediato, ambos coincidentes com as qualidades que o signo exibe. E já o aspecto simbólico tem a sua base nos legissignos, né, que na semiose humana são quase sempre convenções culturais. E a análise de indexidade, enquanto nos ícones a referencialidade é aberta, nos índices ela é direta e pouco ambígua, né? Para analisar a indexicalidade, basta estar atento para as direções em que o signo aponta. E aí ele traz um breve resumo, né? Tipo, no final desse segundo capítulo, que ele relembra os três níveis do interpretante: o imediato, o dinâmico, o final, em que o primeiro nível é o imediato, que diz respeito ao potencial que o signo tem para produzir certos efeitos, e aí ele traz vários pontos. E quanto ao interpretante final, né, isso nunca pode ser efetivamente alcançado por um intérprete particular, como ele tinha falado, que ele é algo que você pode conceber, mas não consegue atingir plenamente, né? E no final ela traz alguns pontos que são coisas essenciais para quem pretende analisar processos de signos. E aí ela faz uma lista, e a gente pode apresentar aqui resumidamente, são 6 pontos. E aí ela traz, né, que a característica fundamental do percurso de análise semiótica é que seus passos buscam seguir a própria lógica interna das relações do signo. E o segundo Peirce, a semiose é um processo de regredir infinitamente em direção ao objeto dinâmico e progredir infinitamente em direção ao interpretante final. O signo é múltiplo, variável, modifica-se de acordo com o olhar do observador, que na semiose analítica, na sua posição de interpretante dinâmico, também é signo em diálogo com o signo que está sendo interpretado. E realmente dá uma travada, né? Um Win 404 aí. Tela preta, tela azul, tela preta. Nenhum signo pertence exclusivamente a um tipo apenas. E a iconicidade, a indexicalidade e simbolicidade são aspectos presentes em todo e qualquer processo sígnico. Não há nenhum critério a priorístico que possa infalivelmente decidir como a análise semiose funciona, pois isso depende do contexto, de sua atualização e do aspecto qual é observada e analisada. E, finalmente, ela fala que quando analisamos semioticamente, estamos sempre na posição do interpretante dinâmico, de um intérprete singular e, por isso mesmo, falível. Então, ela encerra esse segundo capítulo, fazendo esse breve resumo e dando apontamentos que facilitam a análise, né? Tipo, essa análise mais profunda. Então é isso. Eu achei um pouco cansativa a leitura desses 2 capítulos, porque ele traz muitos termos complicados, como os próprios termos, né? Tipo a leitura, a indexicalidade. E aí foi um assunto interessante, muito teórico, muito profundo. E é isso.